Então é isso, pessoal. Boa noite. Vou iniciar a nossa aula de hoje recapitulando alguns tópicos importantes do direito penal, né? Uma vez que já tem mais de uma semana que nós tivemos aula desse tópico, né? Que está lá dentro de noções de direito, ou seja, um ponto cada questão, né? Não é peso dois. Isso acaba, entre aspas, tranquilizando um pouco, mas tem que continuar tomando cuidado, né? Um ponto faz total diferença aí na hora de entrar ou não na primeira turma. Fato é que quem tiver aprovado acima da nota de corte, o histórico da nossa de Minas Gerais é chamar todos os excedentes. Excedentes, pessoal, são aqueles aprovados em todas as fases do concurso. O histórico da Polícia Penal é chamar todos, então acaba tranquilizando um pouco. Mas a diferença de ficar na primeira ou segunda turma é normalmente 1 ponto, 2 pontos, então tem que tomar esse cuidado aí. Beleza? O que eu estou querendo dizer? Eu vou deixar de lado a matéria de informática? De direito? Não. Né? É 1 ponto? Mas é crucial para vocês. Beleza? Então, nós passaremos aí item a item, né, como a gente está fazendo aí desde o início do curso. Estamos passando item a item do edital de vocês aí. Hoje, direito penal relacionado às penas. Beleza? Mas, vou recapitular aqui brevemente o que a gente estudou aí na última aula, que foi o quê? As excludentes de culpabilidade, as excludentes de ilicitude, né? Basicamente isso, excludente de ilicitude, culpabilidade e tipos de erro, né, gente? Nós vimos isso daí também. Espero que vocês tenham baixado esses materiais, os nossos alunos tenham baixado esses materiais, todos ficam disponíveis para vocês na plataforma e no drive de arquivos, beleza? Então, basicamente, na última aula, passamos rápido aí sobre a legítima defesa, né, gente? Passei tópico a tópico, que tem que ser a agressão injusta, falei sobre atual ou iminente, conhecimento da situação de fato, proteção de direito próprio ou de outro, né? A legítima defesa me possibilita essa faculdade entre a minha defesa e a de outro. Uso moderado dos meios, então, eu tenho que ter muita atenção nesse tópico aqui, ó. A banca pode brincar com vocês aí e narrar um caso na qual o ofendido tenha ultrapassado, né, excedido esses usos aí, e não entrará, no caso, na legítima defesa. Tem que ser o uso moderado dos meios. Né? Falei um pouco com vocês também os requisitos, né, do estado de necessidade, que é aquele perigo atual. Eu não posso considerar um estado de necessidade que eu acho que vai acontecer, não existe isso, né? No estado de necessidade tem que estar acontecendo aquela situação, é um perigo atual e não iminente, né, pessoal? Falei isso. Situação de perigo não tenha sido causado voluntariamente pelo agente, né? Comentei com você. Falei um pouco sobre essa situação concorrente ou não, a ameaça de direito próprio ou alheio, inexistência de dever legal de agir, né? E é aquela situação, eu, policial civil, policial militar, policial penal, tendo o dever de agir, eu não posso alegar estado de necessidade. Se eu tenho que fazer aquela conduta, eu não posso alegar esse estado de necessidade. Comentei isso com vocês. Falei das espécies defensivo, agressivo, depois, em seguida, estrito cumprimento do dever legal. Narrei isso daqui com vocês com muito cuidado na última aula. Passei pelo exercício regular de direito, que, inclusive, citei uma questão da banca de vocês, comentando, né, se eu poderia, qual que seria a minha excludente no caso de uma luta, né? E comentei com vocês que seria o exercício regular de direito e ainda mostrei o desenho na apostila aqui para facilitar o entendimento.
né? Comentei sobre o estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, que são coisas diferentes. De um lado, é uma ação determinada por a lei, e do outro lado, a ação é permitida pela lei, são coisas diversas. Beleza? Em seguida, entrei nas excludentes da culpabilidade. No primeiro momento, a ausência do potencial, consciência da ilicitude. Passei aqui cada um desses, né, gente? Que essa ausência de potencial, consciência da ilicitude tem a ver com o erro da proibição, o erro de proibição que exclui o atual consciência da ilicitude e a discriminante putativa por erro de proibição. Passei também a ausência de imputabilidade. Quais são as pessoas com ausência de imputabilidade? Aquelas menores de 18 anos, ou por doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto, embriaguez completa e involuntária, né, gente? E involuntária, decorrência de caso fortuito ou força maior, dependência ou intoxicação involuntária. Comentei isso daqui com vocês, né? Essa diferença básica em imputáveis e inimputáveis, né? Tive muito cuidado. Em seguida, falei com vocês sobre a inexigibilidade da conduta diversa, que me exige a coação moral. Destaquei isso daqui porque a banca costuma colocar que é coação física. E não, viu, pessoal? Para que eu tenha nessa situação de inexigibilidade da conduta diversa, coação moral irresistível, obediência hierárquica, inexigibilidade da conduta diversa como causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Comentei isso daqui com vocês também. Por último, terminando nossa pequena, breve revisão aqui, comentei sobre o erro de tipo acidental, né? Passei para vocês, com muito cuidado, sobre o erro de tipo acidental, o erro sobre a pessoa, beleza? Falei com vocês sobre o erro de tipo sobre a pessoa, sobre a execução e sobre o resultado diverso daquele pretendido. Então, para quem ficou com um pouco de dúvida nessa breve revisão aqui, a minha sugestão é, vai lá na plataforma, ou então no Drive, baixa a apostila de mapas que está aqui, abre a última aula de Direito Penal, beleza? E vai acompanhando. Porque eu tomei muito cuidado na última aula e passei item a item com isso daqui. É inadmissível, pessoal, ir para essa prova e sem saber essas diferenças básicas aqui, de erro de tipo, de imputável, quem que é inimputável, quais são as excludentes, né? Isso daí é o básico para conseguir acertar as questões de direito penal lá no dia. Beleza? Então, a minha sugestão é que vocês revisem esses tópicos. Amanhã, como eu falei, a partir de hoje, vocês vão receber mini simulados todos os dias. Então, podem considerar pelo menos 50 simulados que vocês vão ter aí até a prova. Amanhã, por exemplo, é um de direito penal. E com certeza eu vou abordar alguns tópicos desses daqui. Então, revisem lá no material. Beleza? Passei com vocês aqui tudo relacionado aos erros de tipo, evitável, direto e indireto, os erros de proibição, beleza. Hoje, pessoal, iniciando efetivamente a nossa aula de hoje, é o quê? Das penas, beleza? Isso, dá tempo, Rafa. Das penas, beleza? Show. Então, pessoal, eu preciso que vocês estejam bem atentos aí na aula, porque é um tópico, né, que pode ser que a banca cobre aí pelo menos uma questão. E se ela não cobrar diretamente, ela pode manipular, perdão, e colocar dentro de outro tópico, do direito penal, da lei de execução penal. Ela pode colocar alternativas em conjunto, abordando algumas coisas aí de direito, beleza? Então, inicialmente, o conceito, né, gente? A pena privativa de liberdade repercute diretamente no direito de locomoção do agente condenado por tempo determinado. Pessoal, muita atenção aí agora.
vocês que estão estudando REMP e estão estudando LEP, é impossível conseguir diferenciar alguns tópicos dentro da Lei de Execução Penal, a Lei Estadual 11.404 e a lei, o regulamento em normas, né, sem saber o que é uma pena privativa de liberdade, né, se aquele cara ele está no regime aberto, e aí por diante. Não é, gente? Toda hora não aparece lá para vocês? Então tem que ter esse conhecimento, beleza? Então, nós temos aí alguns outros tópicos, né? O conceito, como eu falei para vocês, da pena privativa de liberdade seria esse daqui, beleza? Regimes penitenciários, pessoal, eu tenho três, basicamente, né? Eu tenho regime fechado, que a pena é executada em estabelecimento prisional de segurança máxima ou média. Eu tenho o semiaberto, no qual a pena privativa de liberdade é executada em colônia agrícola. REMP é um documento que está sendo cobrado na prova da Polícia Penal aqui, é um regulamento e normas. Nós temos esse documento, esse material todo esquematizado, viu? Pelo menos 2 ou 3 questões eu acho que caem para vocês. Seguindo aqui, pessoal, esse regime semiaberto, a pena privativa de liberdade é executada em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Beleza? Então, para quem tem dificuldade com isso daqui, gente, basicamente, anotem. Regime fechado, exclusivamente em estabelecimento prisional de segurança máxima e média. Semiaberto, colônia agrícola. E aberto é aquele no qual o apenado, né, executa essa pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Larissa, Eric, Alcineia, Bruna, eu não comentei com vocês na aula de REMP ontem? A REMP não cobrou de vocês, em um dos seus artigos, diferenciando o que era uma casa de albergado, mas o que, gente? Um estabelecimento prisional, não falou isso? Então, o que eu estou querendo? O que eu estou querendo dizer, questionando vocês aí agora? Está estritamente ligado. Porque a banca pode sim acabar misturando esses tópicos. Exigir de vocês que determinada situação, fulano de tal cometeu tal crime, e tal, e te perguntar, e aí, o regime vai ser aberto, fechado ou semi-aberto? E ainda mais, pode colocar, se for regime aberto, Eli, se for regime aberto, ele vai ficar onde? E aí você vai ter que ter esse conhecimento de falar, opa, peraí, se é regime aberto, é casa de albergado. Vocês entenderam, pessoal? Como é que a banca pode manipular e tentar pegar vocês nisso daí? Então, o porquê que eu estou trazendo uma aula de direito penal um dia depois da REMP? Tem um motivo. É exatamente para quem ainda tem um pouco de dificuldade de fazer esse link entre os ordenamentos, falar, peraí, eu tenho que realmente ter esse conhecimento aqui a mais do direito penal para conseguir ter clareza na REMP e na LEP. Beleza, gente? Ficou claro? Então, vamos seguindo. Vou seguindo aqui. Então, além disso, né, comentei, além dos meus regimes penitenciários, eu tenho, né, algumas diferenças no que se refere à questão inicial. Eu tenho regime inicial, né? Tenho reclusão, que é o regime fechado, semiaberto e aberto, né? Onde o fechado, condenado a pena superior a 8 anos, reincidente ou não. Pessoal, tá bisurado. Tem os quadrinhos aqui para vocês para facilitar. Então, regime inicial fechado será em quais situações? Condenado a pena superior a 8 anos, reincidente ou não.
Semiaberto, condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos e não reincidente. E o aberto, condenado a pena inferior a 4 anos e não reincidente. Por outro lado, quando eu estou diante de uma detenção, eu tenho o início semiaberto, condenado a pena superior a 4 anos, reincidente ou não, e o aberto, condenado a pena inferior a 4 anos e não reincidente. Vou perguntar a vocês. No caso da detenção, há do que se falar do início da reclusão no regime fechado, gente? Perdão, da detenção em regime fechado? Tem isso daí para vocês? Detenção em regime fechado? Respondem aí no chat, com base no que vocês estão vendo aqui no material. Aqui, ó, gente. Existe fechado na detenção, gente? Bruna, não, né? Rafael, não. Então, cuidado. A banca pode, sim, explorar isso daí com vocês. Beleza? Além disso, pessoal, o material de vocês está bem completo, né? Que tem algumas observações sobre circunstâncias, quantidade da pena imposta e aí por diante. Beleza? Seguindo aqui, ó, regime especial, pessoal. As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio. Devem ser observados os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal. E agora, gente, eu vou até me ajeitar aqui na cadeira, porque eu tenho que fazer um link, né? E muito importante. Alguém lembra quando eu fiz uma aula com vocês sobre os grupos vulneráveis? E em determinado momento eu usei o exemplo das mulheres? Eu preciso garantir que esses direitos, né, funcionem. E sim, as mulheres apenadas, elas são sim um grupo vulnerável. Ela tem necessidades diferentes. Eu não posso simplesmente colocar uma mulher, né, e não dar para ela os requisitos mínimos, né, para a dignidade, para ficar lá reclusa, mas, né, como centro, como núcleo de direitos humanos com dignidade. Então, tem um regime especial, né? As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio. Eu não posso, gente, em hipótese alguma, deixar homens e mulheres no mesmo lugar. Pode ser que seja um prédio só, mas ele tem que estar devidamente separado. Eu não posso ter galerias lá comportando homens e mulheres, não pode, viu? Não confundem isso. E não só ter um prédio lá, uma estrutura, mas eu preciso que seja adequado à condição de mulher. Beleza? Seguindo aqui. Prazo, né? Prazo. As penas restritivas terão a mesma duração da pena privativa de liberdade. Olha que interessante, pessoal. As penas restritivas terão a mesma duração da pena privativa de liberdade. Beleza? O conceito de pena restritiva de direitos, pessoal. Isso daqui é muito importante. Pena restritiva de direitos são aquelas alternativas às privativas de liberdade. O que seria isso, pessoal? Em vez, né, do juiz definir lá que eu vou ter que ficar tantos anos preso, restrito minha liberdade, né, recluso lá, ele dá algumas opções, algumas penas restritivas de direito, né? É uma natureza, então, gente, jurídica. São sanções penais substitutivas e autônomas, beleza? Lembrem disso daqui, substitutivas e autônomas. Outro ponto, pessoal, são as espécies dessas penas restritivas de direitos.
Nós temos prestação pecuniária, que é o quê? Din-din, né, gente? Din-din. Quer rir? Me faz rir. Quem assistiu aí? O Tropa de Elite. É isso daí, é dinheiro, beleza? Prestação pecuniária. Outro ponto, pessoal, é o quê? Perda de bens e valores. Ah, você não tem dinheiro? Então, o que você tem? Eu tenho um carro. Opa, então, infelizmente, você não tem mais. Viu? É basicamente isso. Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. E agora, né, como eu gosto muito de questionar vocês, em algum momento eu falei lá na Alep sobre penas de serviço à comunidade, pessoal, prestação de serviço à comunidade. Eu falei que tem isso lá na Lei de Execução Penal. Alguém se lembra? E essas penas, prestação de serviço à comunidade, elas são pagas, pessoal? Muito bem, Larissa e Rafa. Vocês não têm a noção do tanto que isso é fino. Muita gente não sabe desse ponto. Então, mostra, pessoal, que vocês estão realmente melhorando muito nessas legislações especiais. É uma pergunta muito, muito específica, mas que vocês já, opa, bateram aí, não, né? Não é. Beleza? Então, é isso daí. O trabalho é esse daí. Muito bom. Interdição temporária de direitos, artigo 47. Viu, gente? Há, sim, essa possibilidade, né, de uma pena restritiva de direito em que, em determinado momento, interdita um direito que eu tinha. Beleza? E limitação dos finais de semana. O que seria isso? Opa, chegou o final de semana, você tem que ficar quietinho em determinado lugar. Beleza? Tá claro para vocês, pessoal? Posso seguir? Tá dando para pegar aí, de boa? Dá o joinha aí, Anthony, Paulo, Isabela. Pode seguir tranquilo aqui? Então, eu vou conversando com vocês. Se travar alguma coisa, vocês me dão um grito. Beleza, nós vamos conversando. Deixem, pessoal, o estudo de vocês o mais leve possível. Ah, falta 50 e tantos dias, tal. Não adianta estressar, né? Nós vamos ter que apegar de qualquer jeito. Amanhã vocês têm mini simulado para fazer com 20 questões. Adianta ficar sem dormir aí? Adianta, viu, gente? Concurseiro não dorme, não. Então, brincadeiras à parte, vocês vão ter que se agarrar mesmo, estudar muito aí, beleza? Então, vou seguindo aqui com muito cuidado. Vamos lá. Regras para substituição das penas restritivas de direito. Como tudo na vida, pessoal, eu tenho regras. Eu não posso virar lá para um cara que cometeu um crime hediondo e falar assim, ah, não, você é bonitinho demais. Não merece a pena de reclusão. Vai ficar aí uma pena restritiva de direito. Senão ia ficar fácil, né, gente? Imagina. Ah, o cara, Lei Maria da Penha. Não, vou lá pôr ele para pagar uma cesta básica. Inclusive, pode ou não pode, gente? Na Lei Maria da Penha, eu posso pagar a cesta básica? Na Lei Maria da Penha? Acho que não, hein? Vou pôr o cara para pagar? Não pode, não. Isso aí. Muito bem. Então, pessoal, tem regras. Se a sanção for igual ou inferior a 1 ano, eu vou fazer o quê? Multa ou PRD. Pena restritiva de direitos. Se a sanção for maior que 1 ano, RPD e multa. Ou 2 PRD, 2 penas restritivas de direito. Isso cai? Eu nunca vi questão disso. Mas é melhor a gente pecar para mais, eu deixei essa observação aqui. Se eu achar uma questão, eu mando lá no grupo, falo, opa, achei uma questão que cobrou aquele tópico de regras para substituição. Beleza? Para o nível da prova de vocês, e não é inferiorizando, viu, gente? É fazendo um paralelo, eu creio que não vai cobrar. Né? Mas está aí, é bom dar uma olhadinha.
A prestação de serviço à comunidade é aplicável às condutas superiores a 6 meses de privação de liberdade. Isso daqui é importante, viu, gente? Esse tópico aqui de baixo é importante. Muita atenção. A prestação de serviços à comunidade, que é aquela que eu não recebo din-din, né? É aplicável às condenações superiores a 4 meses? Não, pequeno gafanhoto, né? Não, viu? 6 meses de privação de liberdade. Beleza? Seguindo aqui. Reconversão. O que seria reconversão, pessoal? Eu tenho a obrigatória e facultativa. Está lá no artigo 44 do Código Penal, né? Descumprimento injustificado da restrição imposta ou, né, facultativa, sobrevindo condenação a PPL por outro crime. Então, pode ser que, caso eu, né, tenha esse descumprimento ou uma outra condenação, pode ser que seja alterado aí essas espécies de pena restritiva de direitos. Beleza? Ficou claro para vocês? Então, eu tenho a reconversão obrigatória e tenho a facultativa. Beleza, gente? Vamos lá. Então, teve descumprimento por parte do agente? Opa, é obrigatório. Eu tenho que rever. Até porque eu estipulei e ele não está fazendo, né? Então, eu tenho que rever. Show, vamos seguindo aqui. Requisitos para substituição, né? Então, eu tenho, como tudo na vida, requisitos, né? Além de regras, eu tenho requisitos. Primeiro, crime doloso. Pena aplicada não superior a 4 anos. Sem violência ou grave ameaça, né? E qualquer que seja a pena, permite-se a substituição. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? Vou com muito cuidado agora. Se eu tenho um crime doloso e a pena desse crime não seja superior a 4 anos, há do que se falar dessa substituição de pena. Beleza? Sem violência ou grave ameaça. Foi um crime doloso, mas que não houve violência ou grave ameaça. Também existe essa possibilidade aí de pena restritiva de direitos. Agora, e nos crimes culposos? Qualquer que seja a pena, permite a substituição. Beleza, gente? Qualquer, nos casos de crime culposo, permite essa substituição. Uma questão muito boa que a banca pode cobrar de vocês aí, né? Narrar uma situação e perguntar para vocês se existe ou não essa possibilidade de trocar a pena por uma pena restritiva de direito. E aí vocês vão ter que ter essa mentalidade, essa expertise de falar, opa, é uma pena, é um crime culposo? Então, qualquer que seja, existe sim, beleza? Seguindo aqui, então, pena de multa, viu, pessoal? Muito importante. Conceito da pena de multa. É espécie de sanção penal patrimonial. Vai o quê, gente? Vai pegar, né, lá no bolso do agente. Ele vai ter que pagar alguma coisa, né? É uma espécie de sanção penal patrimonial que consiste na obrigação imposta ou ao sentenciado de pagar ao fundo penitenciário o valor em dinheiro. Beleza? Fundo penitenciário. Cuidado com isso daqui, viu? Cuidado. É suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Olha que bizu top, viu, gente? Então, é suspensa caso este condenado tenha doença mental. Beleza? Tá a observação para vocês aí. A aplicação da pena de multa é a seguinte, gente. O nosso Código Penal adota o sistema de dias-multas. O que significa? Baseia-se nos seguintes critérios. Circunstância do crime, são 2, viu, gente?
e capacidade econômica. Vocês vão lembrar disso. Código Penal adota dias-multa, que são 2 tópicos: circunstâncias de crime e capacidade econômica. Isso aí. Seguindo, pagamento. Código Penal diz que a multa deve ser paga dentro de 10 dias do trânsito em julgado. Digitem aí para mim, pessoal. Quantos dias? São 30? São 20? São 10. Beleza? São 10 dias. A lei de execução penal... Ah, tá. Em algum momento nesse curso a gente ouviu falar de uma tal de lei de execução penal, pessoal? Eu acho que eu me lembro. Hein, Luciano? Paulo Vitor? Larissa? Eu acho que a gente já tem uma certa intimidade com essa tal de lei de execução penal, né, Paulo? João, Isabela. É o que vocês dormem e acordam pensando nela aí, né? A famosa LEP. Então, no Código Penal, diz uma coisa: na lei de execução penal, prevê o mesmo prazo. No entanto, porém, todavia, fixa o termo inicial após a citação do condenado, precedida por extração de certidão de sentença condenatória e requerimento do Ministério Público. Anotem aí, por favor, artigo 164 da LEP. Olhem depois lá no nosso material e vê se tem isso daí lá, por obséquio, viu? Mais benéfico, viu, gente? No caso, seria mais benéfico. Beleza? Olha a qualidade desse PDF. Gente, não é por nada, não. O que, Henrico? No grupo? Não entendi. O material? Pode entrar no grupo lá que eu vou compartilhar depois com vocês o link da aula, beleza? Com a explicação aqui com o PDF. Então, pessoal, muita atenção. Num primeiro momento, o pagamento de multa, falei com você. Nosso Código Penal adota o quê? Dias multas. Esse dias multas, ele exige dois critérios. Quais são? Circunstâncias do crime e capacidade econômica. No segundo momento, falei que o Código Penal, a multa deve ser paga dentro de 10 dias do trânsito em julgado. Mas nossa lei de execução penal, a famosa LEP, em seu artigo 164, fala para nós que, é 10 dias. São 10 dias. No entanto, após a citação do condenado. Beleza? Seguindo aqui. A multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor. Beleza, gente? É diretor do estabelecimento prisional, senhores? A multa será executada perante o diretor? Não. Não calha nisso daí, não, viu? Não deixa a banca tirar vocês do concurso, não. Cuidado, a multa será executada perante o juiz da execução penal. Seguimos, senhores, senhoritas. Seguindo. O cálculo, pessoal. O cálculo, olha que bonito aqui, ó, no material. Tanto que está bem explicado. Eu tenho, como tudo na vida, eu tenho etapas, né? Qual é a etapa dos senhores nesse determinado momento? De estudo, para que daqui a alguns dias vocês passem por essa etapa e estejam concursados. São etapas, beleza. Olha que bela analogia. Aqui não é diferente. Eu tenho etapas. Primeira, segunda, terceira, né? A primeira é aquela em que há a fixação da quantidade de dias multa. Então, eu preciso analisar. São tantos dias multas. Que necessita, né? No mínimo 10 dias multas ou, no máximo, 360 dias. Então, gente, por que está aqui no quadrinho para vocês? Para não esquecerem. É 10 e 360. Beleza? 10 no mínimo, 360 no máximo. Segunda, cálculo do valor de um dia multa, né? Que é o quê?
1/30 do salário mínimo. Isso daqui cai, gente, eu acho muito difícil, mas tá para vocês aí. E o outro, o máximo 5 vezes o valor do salário mínimo pode ser triplicado, beleza? E a terceira fase, né? A terceira etapa desse cálculo é a multiplica-se a quantidade de dias multas pelo valor apurado. Exemplo, 10 dias multas vezes 1/30 de salário mínimo, né? Igual 1/3 do salário mínimo. Beleza? Tá aí para vocês. Para quem gosta de matemática, ó que maravilha. Né? Quem falou que não cai matemática no direito, mentiu para vocês, viu, gente? Cai e cai bastante. Seguindo aqui, então. Beleza, pessoal? Nesse primeiro momento aqui, é isso. Relacionado a penas, o que é mais importante para a gente começar a fazer questões aqui, seria isso daqui. Beleza? O que eu vou fazer agora? Nós vamos resolver questão. Já é de praxe, né? Direito penal, a gente tem teoria e em seguida questões. Beleza, galera? Pode ser dessa forma? Todo mundo está tranquilo? Então vamos lá. Próxima aula, crimes contra pessoas. Isso daqui é legal, ó. Homicídio. Não é legal não, viu, gente? Não me entendam mal. Não me entendam mal, pelo amor de Deus. Não quis dizer que homicídio é legal, não. Estou falando que é legal estudar, viu? Estudar esse tipo de coisa. Daqui a pouco estão falando aí que eu estou falando que homicídio é legal, pelo amor de Deus. Pelo contrário. Vamos abrir aqui. Aí, é isso aí. Vou abrir algumas questões aqui, gente. Não vou estender tanto a aula de hoje, porque eu sei que vocês estão loucos para responderem os mini simulados que eu compartilhei, né? E que aquelas pessoas que ainda não fizeram o simulado ranqueado vão ter tempinho para fazer aí, para finalizar. Então, por isso que eu não vou estender tanto a aula de hoje. Direito penal é muita resolução, né? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a primeira questão com vocês aqui agora. 11 horas, viu, irmão? Pessoal, olha essa questãozinha que o Instituto AOCP pode falar, viu, Yara? Olha essa questãozinha que o Instituto AOCP trouxe na prova da Polícia Civil do Goiás, em 2022. Vou compartilhar com vocês aqui. E é sobre penas, viu, gente? Olha como é que ela elaborou a questão. Efeitos da condenação. Olha que interessante. Né? E aqui é mais para a gente entender a cobrança da banca. Ela colocou assim, ó, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. O perdão judicial, não, tal, extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários penais, ou tal. O que ela quis aqui, gente? O sinônimo, basicamente. E aí, no ponto de vista de vocês, qual seria esse gabarito? A, B, C ou D? Ou E, né? A, B, C, A, B, C,
D e E. A Rafa foi de prescrições civis. E. Bruna foi de E também. E aí, gente? Galera, gabarito dessa questão é esse daqui, ó. É C, viu, gente? É C. O induto extingue os efeitos primários. O induto extingue os efeitos primários da condenação, que é o quê? A execução, pretensão executória, mas não extingue os efeitos secundários ou extrapenais. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Ah, tá, tive o induto. Ó, maravilha. Beleza, eu vou sair ali, né? Vou sair da cadeia, enfim, sair. Mas os efeitos extras penais, seja ele civil, né? Continua. Beleza? É isso que eu quero dizer para vocês. Vou até deixar a explicação aqui mais elaborada para facilitar o entendimento. Então, o induto instiga os efeitos primários da condenação, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Súmula 631 do STJ. Vamos seguindo aqui? Estou trazendo para vocês, gente, para vocês entenderem aí como a banca pode cobrar, viu? Olha aqui outra explicação boa dessa questão aqui, ó, para facilitar o entendimento de vocês aí, ó. O que eu quis dizer? O induto exclui os efeitos primários da condenação. Tudo bem. Os efeitos penais do induto, extinção da pena. Beleza? Não vou ter mais a pena. O condenado deixa de cumprir a pena imposta. Efeitos penais, anistia, extinção do crime e da pena. São coisas diferentes. Efeitos penais ligados diretamente à pena. Prisão, multa restritiva de direitos, entre outros. Efeitos extrapenais, consequências fora da esfera penal, mas que decorrem da condenação criminal. Perda de cargo, suspensão do direito de votar, obrigação de reparar o dano, entre outros. Beleza? Ficou claro para vocês, pessoal? Então, o induto, ele não vai extinguir tudo. Ele extingue os efeitos penais. Os extrapenais, efeitos civis, perda do cargo, isso daí, ele não alcança. Beleza, Rafa. Perdão judicial, civil. Isso aí, isso aí. Mas não atinge. Isso aí, perfeito. Vamos para mais uma questão, pessoal? Extinção da punibilidade. Tópico que a gente viu aí na última aula, né, gente? Espero que ninguém erre essa questão aqui. Vamos lá. Ó, Instituto AOCP cobrou essa questãozinha, gente, lá em 2022, PP Goiás também, viu? Colocou assim, ó, se da prática do fato criminoso surge o direito de punir, jus puniendi, certo é que, de outro lado, tal direito pode ser perdido pelo Estado se preenchidas algumas hipóteses legais. Considerando o tema de extinção da punibilidade, assinale a alternativa correta. Para efeitos da reincidência, a sentença que concedeu o perdão judicial não será considerada A. B. A retroatividade da lei, que não mais considera o fato como criminoso, é causa da exclusão da antijuridicidade? Ih, rapaz, quero ver quem vai acertar isso daí, hein? C. A prescrição, depois de transitar em julgado, a sentença condenatória, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. D. Nos crimes de falsificação, a prescrição antes de transitar em julgado, a sentença final
começa a correr do dia em que o crime se consumou. E, se reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 18 anos. E aí, gente, está vendo como é que o direito penal pode ser maldoso? Essa E aí, o Ramon já matou, né? Não pode ser a E, né, gente? Ficou esquisita, né? Isso aí, muito bem. E aí, gente, no ponto de vista de vocês, qual que é nosso gabarito relacionados aí à exclusão da punibilidade, né? Que é aquela questão de punir o agente. E aí, senhores? Boa, João. Vocês estão brilhando. Vocês estão brilhando. Então, já vou tirar aqui, ó. Isso. E essa aí. E aí, gente? Alguém vai responder? Ramon, Yara, Isabela, João, Rafa, Laura. Galera, vocês vão ter que revisar direito penal. É isso aí, viu, Ramon? É A. Para os efeitos de reincidência, a sentença que conceder perdão judicial não será considerada. E agora, vou trazer para vocês a explicação, gente, e os artigos. Então, eu espero que vocês, com muito cuidado, revisem. Olha que maravilha. Vocês estão tendo a oportunidade de ver o que vocês vão ter que revisar. Levem isso como algo positivo, viu? Ah, não estou aprendendo. Estão sim. Aquilo que vocês estão errando, vocês vão revisar. Ó, por que a A é correta? Efeitos da reincidência. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada. Artigo 120 do Código Penal. Está lá para vocês. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para os efeitos de reincidência. Gente, está faltando para vocês letra de lei. Letra de lei. Tá vendo? B. Por que é errado? Retroatividade da lei penal é causa de exclusão da punibilidade. Quem aí ganhou uma estrelinha? Que falou que parece, mas... Boa, viu, Joab? É isso aí. Joab hoje ganhou a estrelinha. Primeira estrelinha da aula. Então, a retroatividade da lei é causa de exclusão da punibilidade. Retroagiu, igual, não tem mais crime, não tem mais punibilidade. Beleza? Não tem mais punibilidade. Viu, senhores? C. Por que está errada a C, gente? Artigo 110. Então, vocês vão anotar aí para mim. Revisar artigo 110, 111, 115, 107, 120 do Código Penal, viu, gente? Só mesmo para revisar. A prescrição, depois de transitar em julgado, a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se condenado é reincidente. Beleza? D. Não, artigo 110, 111, dá uma olhada lá. A prescrição, antes de transitar em julgado, a sentença final começa a correr. Né? No inciso 4º, nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil da data que um fato se tornou conhecido. E o artigo 115, são reduzidos da metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou na data da sentença maior de 70.
caiu, pessoal, e foi a banca de vocês. Aí ela pode fazer o quê? Luciano, Alcineia, Larissa, Joab, o que ela pode fazer? Cobrar igualzinho e colocar lá, ó. São reduzidos da metade os prazos de prescrição quando o crime era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 60. Vai estar certo ou errado, gente? Errado. Errado. Beleza? É 70. Vamos seguir. Vocês sabem, os alunos sabem que a banca é fina. Ela traz texto de lei, muda miudeza, viu? Então, estou mostrando para vocês aí. Vamos para mais uma questão. Instituto OCP 2022. Recente, hein? Na verdade, essas questões de 2022, 2021, é aquelas gostam de usar de novo, viu? Normalmente não usa questão do mesmo ano, ano anterior, não. Então, eu ficaria com a orelha em pé. Sobre as penas restritivas de direito, analisa as assertivas a seguir e assinale a alternativa que aponta as corretas. A acumulação de penas privativa de liberdade e multa, imposta por lei especial, permite a substituição da primeira por prestação pecuniária? Permite ou não permite, gente? Cuidado, cuidado. 2. A opção pela aplicação da pena restritiva de direitos há que ser fundamentada, pois expõe a condenado à situação mais gravosa, tendo em vista que o não cumprimento desta, mesmo que consubstanciada em prestação pecuniária, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, poderá resultar na sua conversão em pena privativa de liberdade. E aí, gente? E aí, senhor? 3. Sendo a suspensão de habilitação para dirigir espécie de pena restritiva de direitos, aplica-se o mesmo prazo de prescrição previsto para as privativas de liberdade. E 4. A execução do crime mediante o emprego de violência é circunstância impeditiva da substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito. Essa quarta está certa ou está errada, senhores? Essa quarta tá bonitona, hein? Tá bonita, não tá? O que eu vou fazer, gente? Vou pro meu gabarito. Eu sou safo. Ó a banca dificultando minha vida aqui, ó. 4 aqui, 4 aqui e 4 aqui. Ô, banca infeliz, viu, gente? Aí ela dificultou o nosso lado. Ela, claro, aí. Se eu sei que a 4 está certa, ela vai dificultar. Então, eu já consigo entender que essa 3 provavelmente está certa, né, gente? Sendo a suspensão de habilitação para dirigir espécie da pena restritiva de direitos, aplique-se ao mesmo prazo de prescrição prevista para as privativas de liberdade. Eu falei isso com vocês, gente? Que o prazo delas serão as mesmas? A de privativa de liberdade e a de restrição de direitos? Falei, né? Agora ficou claro? Ó, a execução, sendo a suspensão de habilitação para dirigir, espécie da pena restritiva de direitos, aplica-se o mesmo prazo de prescrição previsto para a pena de liberdade. Eu falei isso para vocês. Não confundam. Tem 5 minutos que vocês viram isso. Então, tá certo. Então, aqui, ó, pode ser meu gabarito. Se a 3 está certa, a 1 pode ser meu gabarito, gente? Pode não, viu? Então, sai fora. Chuta, põe fogo nisso daí. Não pode. Não pode. Então, eu fiquei em... Ah, tá. A D pode ser meu gabarito, senhores? Cadê minha 3 aqui dentro? Cadê minha 3? Então, também não pode. Gente, olha o tanto que vocês têm que ter maldade
na hora de resolver questão. Às vezes você não sabe tudo, mas você vai excluindo, vai conversando com o gabarito ali, ó, você chega na sua alternativa. Então, sai fora você também. Chuta, põe fogo nisso daí. Opa, qual que é o nosso gabarito, então? Ué, tá todo mundo respondendo? Ficou fácil. C, viu, gente? Gabarito C. 2, 3 e 4. É isso? É isso. 2, 3 e 4. Beleza? Aí tinha até mais um aqui, ó, mas sai fora, porque a 1 não está no meio. Essa 1 aí está errada. Beleza? A 1 está errada. Gabarito C. Beleza? Ficou fácil? Vocês entenderam, gente? Todo mundo entendeu? A banca trouxe, Instituto OCP trouxe 2 tópicos que vocês acabaram de ver na aula. Foi o primeiro. Sendo a suspensão de habilitação para dirigir espécie de pena restritiva de direitos, aplique-se o mesmo prazo da prescrição previsto para privativos de liberdade. Vamos lá na nossa apostila? Eu falei isso para vocês? Aqui, ó, gente. Aqui, ó. O que eu falei para vocês? As penas restritivas terão a mesma duração da pena privativa de liberdade. O Instituto OCP trouxe igualzinho para vocês. Igualzinho. Brincou com o candidato. E a execução do crime mediante emprego de violência é circunstância impeditiva de substituição da pena privativa de liberdade por restrição de direito. Falei isso aqui com vocês, gente? Tá aqui, não tá? Quer ver? Requisitos. Jurídica. Tá aqui no material de vocês. Depois vocês olhem aí para mim e me mandam lá no PV, por obséquio. Viu? Tá aqui no material de vocês também. Não pode. Professor, achei que a 2 estava errada na questão. Vamos ver? A opção pela aplicação da pena restritiva de direitos há que ser fundamentada. Está certo, né, gente? Eu falei com vocês, até brinquei. Falei, senão fica fácil. O cara vai lá, causa um crime de lei de Maria da Penha e eu troco por cesta básica, não falei? Pois expõe o condenado a situação mais gravosa, tendo em vista que o não cumprimento desta, mesmo que consubstanciada em prestação pecuniária, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, pode resultar na sua conversão em pena privativa de liberdade. Vamos analisar, gente? O que está pegando essa 2 aí? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, um complemento. Só um minutinho. Vocês lembram que eu falei para vocês que dependendo da restrição, eu acumulo? Alguém lembra? Que eu preciso, dependendo da situação, ter 2 penas restritivas acumuladas? Está aqui no material de vocês, ó. Entendeu? Aqui, ó, gente, regras para substituição. Se a sanção for igual ou inferior a 1 ano, multa ou PRD. Se a sanção for maior que 1 ano, RPD e multa ou 2 PRD. A banca, o Instituto OCP, considerou que em determinadas situações, essa substituição pode ser mais gravosa para o apenado. Eu também achei estranho, mas foi o gabarito que ela colocou. É basicamente esse entendimento, que dependendo da situação, pode ser mais gravosa. A opção pela aplicação restritiva de direitos há que ser fundamentada, pois expõe o condenado à situação mais gravosa, tendo em vista que o não cumprimento desta, mesmo que consubstanciado em prestação pecuniária, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, poderá resultar na sua conversão em pena
privativo de liberdade. Outro ponto, pessoal. Outro ponto. Caso eu não cumpra essa restrição, o que vai acontecer? Eu dei a hipótese para vocês, é obrigatório que isso vai ser transformado na pena mais gravosa. Beleza? Ah, entendi, João. Mas realmente a questão, essa dois aí, ficou para. Tem que ter um pouco mais de cuidado. Vamos para a última questão, pessoal? Extinção da punibilidade, mais uma. Vocês viram aí? Inclusive, vou mostrar novamente, porque eu gostei disso daqui, ó. Eu achei diferente, cara. Quando eu levanto a orelha assim, ó, vocês podem esperar. Esse 3 e 4 caiu igualzinho tá no material de vocês. Então, volta lá e analisa de novo. Questãozinha de 2022, pode ser que ela cobre isso daí novamente, viu, gente? Quando eu fico meio cismado com essas questões, não é por nada, não. Vamos para mais uma. Extinção de punibilidade. O Instituto AOCP cobrou em 2022 também na prova da PC Goiás. O Código Penal prescreve determinadas causas que extinguem o direito de punir titularizado pelo Estado. Considerando o tema, a extinção da punibilidade assinale a alternativa correta. A. É de se preservar a coisa julgada quanto à decisão extintiva da punibilidade do acusado, ainda que a sentença haja sido proferida por juiz incompetente para o efeito. Ih, rapaz, questãozinha boa, hein? Quem acertar isso daí vai ganhar uma estrela também. Questão boa. B. Para fins prescricionais, ou seja, prescrição, né, gente? Há de tomar-se a idade do acusado na data do pronunciamento do juízo, não naquela em que o título executivo penal condenatório se torne imutável na via do recurso. Olha que questão pesada, hein? Se institutar o CP vir desse jeito, vocês estão feitos, hein? O pagamento integral do débito tributário empreendido pelo sentenciado em momento anterior ao trânsito em julgado da condenação que lhe foi imposta não é causa de extinção de sua punibilidade, conforme a opção político-criminal do legislador pátrio. Ave Maria! Crê em Deus Pai. Que bom que não sou eu que tenho que responder, né? São os senhores que responderão essa questão aí para mim. A mera alteração da norma incriminadora há de ser entendida como abolite crimes. Opa, será, gente? A mera alteração da norma incriminadora há de ser entendida como abolite crimes, que ocorre quando a lei nova exclui do âmbito de proteção do direito penal fato considerado como crime pela lei anterior. A mera alteração, senhores, eu acho que está errado, hein? E a próxima, conceder-se-á, ó a mesóclise aí, que bonita, hein? A extradição, ainda quando se achar extinta em decorrência de qualquer causa legal. A punibilidade do extraditando, independentemente de se verificar a consumação da prescrição penal, seja nos termos da lei brasileira, seja segundo o ordenamento positivado no Estado requerente. Questão pesadíssima, cobrada em 2022 pelo Instituto AOCP na prova da Polícia Civil do Goiás. E aí, senhores, senhoritas, senhoras?
Pessoal, gabarito dessa questão é A, viu? É de se preservar a coisa julgada quanto à decisão extintiva da punibilidade do acusado, ainda que a sentença haja sido proferida por juízo incompetente para o efeito. Beleza? Gabarito, basicamente, né, texto de lei para vocês. Viu? Então, gente, o intuito de vocês era resolver essas questões aqui com excelência? Não, porque hoje não é aula de resolução. Eu trouxe para vocês um tópico muito importante das penas e trouxe essas questões aqui para vocês terem essa percepção de como que a banca pode cobrar. Então, vocês estão vendo aqui que, naquela última questão, a banca trouxe aqui, ó, 2 tópicos. Sendo suspensão de habilitação para dirigir, espécie de pena restritiva de direitos, aplica-se o mesmo prazo de prescrição, e a execução do crime mediante o emprego de violência e circunstância impeditiva da substituição da pena privativa de liberdade. E a gente consegue extrair mais alguns tópicos dentro da questão, né? Esse para aqui, ó. Para fins prescricionais, há de tomar-se a idade de acusado na data do pronunciamento do juízo? Não, está errado. Viu, gente? A mera alteração da norma incriminadora é abolir de crimes? Também não. Então, são tópicos que estão ali, ó, dentro da questão que vocês têm que saber. Se eu já soubesse certinho que isso daqui está errado, que isso daqui está errado, e que isso daqui está errado, gente, eu já tiro 50% das minhas alternativas. Beleza? Nós teremos uma aula de resolução de questões? Teremos. Mas o que eu estou querendo para vocês? Revisem esses artigos, revisem essa parte aqui das penas restritivas de direito, das penas restritivas de liberdade, que a gente estudou aí, ó, artigo 59, artigo 47, artigo 48, beleza? Da pena de multa, essa parte aqui, ó, que fala do mínimo e do máximo, passem aí no decorrer do final dessa semana. Semana que vem, nós temos outro simulado que eu vou explorar esses tópicos aqui com vocês. Beleza? Próxima aula de direito penal, gente. Crimes contra a pessoa. Muito importante. Homicídio. O que é homicídio qualificado? O que é homicídio culposo? Feminicídio, se é crime hediondo ou não. Induzimento. Começa a ficar até melhor as aulas. Infanticídio, aborto, lesão corporal. Isso daqui é o beabá básico, essencial para ir para essa prova. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam os mini simulados. Vocês têm 50 questões aí com gabarito comentado para resolver. 20 de informática, 20 de legislação e 10 de português, ou 15 de português, e mais 6 simulados completos aí, vários PDFs. Vão fazendo essas questões aí, beleza? Todo mundo fica com Deus aí até amanhã, até a aula de amanhã, tá ok? Daqui a pouquinho sai o nosso ranking semanal. Beleza, galerinha? Abraço, viu?